Estamos de volta com o programa Primeira Linha na TV, recebendo hoje, como eu disse, com muito carinho, a visita de Kênia Marques, ela que é prefeita da cidade de Santana de Pirapama. E agora nós vamos entrar na segunda parte do programa com um assunto chamado política, porque ela, como eu disse, é prefeita da nossa querida Santana de Pirapama. Política, Kênia. Como você explicou, o início seu foi dentro de uma família de polícia, que é a família Tamerão. Na primeira parte nós abordamos um pouco do lado íntimo, do lado religioso da Kênia, e agora nós vamos abordar um pouco do lado político da Kênia. Você, ao se introduzir na família Tamerão, você cresceu junto com Alberto Tamerão, e pelas informações que eu possuo, você iniciou de certa forma a sua carreira, digamos assim, política, não como secretária dele, que você foi, que eu sei, quando ele foi vereador, mas antes você participou de movimentos políticos da cidade. Como é que foi isso? Isso é terrível, né, Mara? Eu sei onde você está querendo chegar. Como eu te disse, eu comecei com meu tio Luiz, que foi vereador. Claro. E ele sempre me carregava para todos os lados, e depois, né, quando ele não se candidatou mais, veio embora. Eu realmente trabalhei com o seu Alberto Tamerão, né? Ele era o prefeito da época, Albertinho era o secretário dele, né? Eu já trabalhava. E na minha turma de escola, né? Por volta de quantos anos de idade? Por volta de 18, mais ou menos. Foi a grande época dos movimentos políticos estudantis, vamos dizer assim. Foi na época de 2000. 2000. Na época de 2000, 1999, 2000. Tínhamos uma turma, eu estudava com uma turma de escola, pessoal bem, sangue muito agitado. Sangue quente? Sangue quente. Mas todos em Pirapama tem o sangue quente, podemos dizer assim? E na época nós falamos assim, vamos fundar o PT em Santana de Pirapama. E éramos uma turma bem jovem, uma turma muito amiga, muito unida, e montamos o PT em Santana de Pirapama. Que foi o início da sua participação na política? Foi o início, e eu achei que seria o fim, né? Começou, nós, já teve, como é que foi isso? Nós começamos uma turma, a gente, na época tinha um professor de história chamado Giovanni, já dava aula para nós, e tinha um professor chamado Cláudio, dentre outros, como a Tânia, né, que eram pessoas mais ligadas à política. E tinha eu, a Aureliana, a Ivani, Nívia, a Nilza, o Gilcinho, Nem, várias outras pessoas, o Edmar, que você conhece, que é o Mumu lá de Santana de Pirapama. Tinha várias outras pessoas também, tem o Anderson que mora, Anderson na Festa, mora na zona rural, e outras pessoas que, né, agora... Enfim, era um movimento de jovens por um ideal, vamos dizer assim. E essa turma de sala de aula era uma turma que era meio... a diretora, né, Dona Ione, não era muito chegada a gente não, porque era uma turma bem... Bem levada? Levada. Continuava sendo? Nossa, tinha a Rosimeire, o Denis, na época também. E era uma turma que já desenvolvia trabalhos. Quando construiu uma sala de computação na escola, a diretora foi em todas as salas e falou assim, olha, todas as turmas vão participar da forma que vocês quiserem. Aí montamos uma barraca. Foi um carnaval em Santana de Pirapama. Montaram uma barraca? Montamos uma barraca de refrigerante, cerveja, para vender, para arrecadar o dinheiro para doar para a escola. Porque a gente não tinha condição financeira, né? Que interessante. Então nós fizemos essa barraca na época, montamos, foram acho que 5 dias de carnaval, e a gente ali trabalhando, ninguém bebia, graças a Deus, mas trabalhando para arrecadar o dinheiro, que para nós era interessante a sala de computação na nossa escola. Claro, claro. E aí começou, e trabalhamos, aí fazíamos rifa, e reunimos essa turma, e foi na época assim que teve uma... Posso dizer que foi uma passeata em Brasília, a gente nem sonhava onde ficava Brasília, né? Mas naquela época já tinham as passeatas? Já tinham, a gente achava que Brasília era do outro lado do mundo, né? E o professor Cláudio falou assim,
quem da turma quer ir comigo na passeata em Brasília? Aposto que você foi a primeira a levantar. Todo mundo. Todo mundo. Ah, eu vou, mas eu trabalhava na época, né? Trabalhava de manhã e estudava, trabalhava durante o dia e estava à noite. E você trabalhava onde? Eu trabalhava no Sol Alberto. Na venda do Sol Alberto? Era. Quando começou isso tudo. E deixa eu ver se eu lembrar se era lá mesmo o Comércio Alberto. Saí de lá, não sei, Mara, se mas, enfim, foi você mesmo. trabalhava eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Claro. Eu trabalhei no cooperativo também, um período, trabalhei na papelaria da Rosângela Leite, que hoje da Rosângela, que hoje é sua secretária de turismo, né? E trabalhei na loja de roupas, que é da Rosilane, que é filha de São Bonifácio. Interessante. Depois eu fui para a Câmara. E aí vocês foram para Brasília? Não, aí eu falei, bom, eu não vou poder ir, né? Tenho que trabalhar, não vou ter como. E algumas pessoas da turma falaram que ia, mas foi só uma, na verdade. E aí e naquela época já estava aquela ideia de Lula, né? Aí nós falamos, vamos montar o PT em Pirapama. Vamos montar o PT em Pirapama, vamos montar mesmo. E começamos e montamos o PT em Santana de Pirapama. E, nossa, era um ideal, achávamos que o partido, né, ia ser bom, porque ia ser um partido que ia caminhar sozinho, com as próprias pernas, com as nossas ideias. Naquela época a mentalidade nossa de política era totalmente diferente de hoje, né? Hoje é outra situação, a mentalidade é outra, o amadurecimento é outro. Lembrando que hoje você pertence a qual partido? Democratas. Democratas. E por aí foi. Só que na época, eu toda a vida fui muito de opinião. Começou logo que nós montamos o partido, com a ajuda, né, do professor Giovanni e do Fábio, que fazia parte do PT. Professor Giovanni, seu professor de História. De História. Correto. E o Fábio, que fazia parte do PT aqui de Sete Lagoas, montamos o partido e logo depois ia ter uma eleição, seria um período político em Santana de Pirapama. Sim. E os membros do partido, porque a gente também era chato, nós não aceitava qualquer pessoa filiada no partido. Ainda tem isso? Tem, era chato. Quer dizer, naquela época se fazia as escolhas certas. Se fazia. E nós tínhamos decidido que o partido seria um partido de linha única. Mesmo que não fizesse nenhum candidato eleito, mas iríamos ser um partido único. Íamos lançar as nossas ideias. E, infelizmente, na época não foi o que aconteceu e eu já saí do partido, né? Falei, eu vou sair porque hoje eu estou vendo que o partido não vai seguir aquela linha, aquele ideal que tínhamos traçado. Quer dizer, na verdade, você já tinha essa visão naquela época. Naquela época. Então, eu já sei que não vai seguir. Eu hoje trabalho, porque eu trabalhava já na Câmara com o Albertinho. Ah, nisso aí você já estava em contato com o Albertinho? Quando o partido foi montado e foi tudo concretizado, eu já trabalhava com ele. Albertinho era o presidente da Câmara? Era o presidente da Câmara. E Albertinho ia ser candidato a prefeito na época. Perfeito. E eu falei, olha, então eu vou sair porque a linha do partido não é essa, seguir para lado nenhum. E eu já vi que o partido já tomou sua decisão, né, por um lado, e eu também não vou trair a confiança do partido e nem a minha consciência, então eu estou saindo, porque eu... E logo em seguida você já se filiou a algum partido ou você simplesmente... Não, eu só saí. Você só saiu? Na época eu só saí do partido. E é isso. E começou sua história com o Albertinho, na verdade, depois dessa passagem sua pelo PT, você começou esse envolvimento com o Albertinho. E para aqueles que não conhecem a sua história, como é que foi de lá para cá? De lá para cá eu só trabalhei. Não filiei em nenhum partido. Digo, você no seu desenvolvimento político, você foi secretário do Albertinho enquanto presidente da Câmara. Em seguida ele foi candidato a prefeito. Fui secretária dele como presidente da Câmara. Fui secretária do Zé do Caboclo enquanto presidente da Câmara. Quando o Albertinho ganhou para prefeito, na verdade eu achei que eu ia permanecer na Câmara, mas aí ele me convidou e nós fomos para a prefeitura, fui secretária dele. Você foi chefe de gabinete? Chefe de gabinete dele. E
não esperava que hoje eu estaria... Primeiro mandato Albertinho, segundo mandato. E como é que foi essa história? Você, de repente, segundo mandato, porque uma pessoa para ser escolhida tem que ter muita confiança de quem está escolhendo. No caso, a gente sabe perfeitamente, por participar dessa vida em Pirapama, de que o Albertinho sempre teve uma confiança muito grande por você. Então ele te chamou e disse, a próxima prefeita é você, Kênia. Mas como é que foi isso? Só para resumir. Ô Marano, foi muito surpreso, foi muito... Foi uma coisa... Ele te pegou de choque? Vamos dizer assim. Para mim e para ele, né? Apesar das pessoas acharem que ele já estava com aquilo em mente, mas ele não estava. Existem algumas pessoas que acham que até, de certa forma, esse processo eleitoral foi meio conturbado no segundo mandato do Albertinho, essa transição. Algumas pessoas, né, que hoje se tornaram até adversários políticos do Albertinho, acham que o Albertinho já tinha o seu nome em mente e que aqueles outros nomes, de certa forma, foram traídos no último momento, porque já tinha você como a candidata. Como é que é isso, Kênia? Como é que você vê essa história? Não tinha, porque quem fazia toda a parte da documentação de candidatos era eu. E na época foi feita uma pesquisa, né, onde várias pessoas colocaram seus nomes para ser possíveis candidatos. E nessa época, né, ele lançava, realmente foi meio tumultuado, porque era assim, lançava uma chapa, o povo ligava, parava a gente na rua, ligava para ele, falava, porque desse jeito não vai dar certo. Lançava outra, o povo não aceitava. O povo que eu falo são aqueles formadores de opiniões, grupo, né, que faz parte. Do município inteiro, não só ali da sede da cidade. Quer dizer que essa pesquisa foi desse jeito, ele montava alguns nomes e mandava a apreciação das pessoas? Não. Como é que seria? Teve uma reunião anterior, onde ele falou que todas as pessoas que tivessem vontade de ser candidatos a prefeito e vice-prefeito, que se manifestasse os nomes, para que fosse feita uma pesquisa, pesquisa mesmo, com número, com porcentagem. E assim foi feito. E assim foi feita uma pesquisa. Né? E nessa pesquisa... Eu não sei falar o resultado certo de cada candidato da época, mas essa pesquisa levou que ele montasse, então, a primeira chapa. Correto. Então, os candidatos vão ser fulano e ciclano. E aí o povo ligava e não aceitava. E por aí foi esse tumulto. Né? Parece que esse tumulto, Kênia, ele aconteceu até a última semana, que era o último prazo que tinha para apresentar o candidato, não é isso? Era quando eu vim, peguei todo o resto da documentação que faltava, cheguei lá com tudo pronto, porque todos aqueles que tinham colocado o nome para possíveis candidatos, porque eu não gostava de deixar nada para depois. O que eu fiz? Eu e o pessoal da contabilidade e o Dr. Wagner, pegamos toda a documentação de todo mundo e montamos as pastas de todos os possíveis candidatos. Quando falasse assim, esse, já estava montada toda a documentação, porque o prazo estava realmente curto. E o que você acha que levou então, já com esse prazo curto e com esse embate que teve no município de aceito essa chapa não aceito, como é que você acha que levou então ao seu nome? Só para tirar essa ideia negativa que ficou de que tenha sido uma imposição, como é que você encara esses últimos momentos? Marano, nos últimos momentos foi o seguinte, eu amanheci o dia, né, fui para a casa dele, falei com ele, hoje é o nosso último prazo, não temos mais prazo. Que seria o prazo para registrar? Para registrar a candidatura. E eu vim saber quem é o candidato a prefeito e quem é o candidato a vice-prefeito. Porque eu preciso... Ele não sabia que eu tinha a documentação toda organizada. Que eu preciso levar a documentação pronta. Eu falei com ele que eu precisava organizar a documentação ainda. Perfeito. E eu falei com ele, eu não tenho mais tempo. Se você não definir isso hoje, nós vamos ficar sem candidatos. E... ele falou comigo assim, me dá meia hora, daqui a pouco eu te ligo e te falo quem são os candidatos. Perfeito. Eu saí, daí meia hora me ligou, eu voltei lá na casa dele. Cheguei lá, estava cheio de gente lá quando eu cheguei. Várias pessoas de vários lugares do município e também da sede. Claro. Aí eu falei, e aí, decidiram quem são os candidatos? Ele falou, já, o candidato é você. Aí você... assustou? Eu olhei para ele e falei, eu não. A primeira
Coisa que eu falei com ele. Primeira reação sua. A primeira reação minha é de não acreditar, porque eu falo bobagem demais, né? Brinca sempre. Demais, sempre. Eu falei, eu não. Aí sentei no banco e falei, eu quero saber quem são. Porque senão eu vou deixar vocês na mão, também não vou mexer com mais nada. E vocês não vão registrar nada? Ele falou, não, tô brincando não, o candidato é você mesmo. E aí tava o seu Joãozito, vice-prefeito, tava alguns vereadores da época lá, várias pessoas do município. Ele falou, não, é você mesmo. Eu falei, não, eu não. Eu não vou ser candidata a prefeita, gente. Eu não fui nem candidata a vereadora. Nunca fui candidata a nada, eu não vou ser candidata a prefeita. Não, o povo quer que você seja candidata a prefeita, então, aí eu falei, mas eu não vou, eu não quero. Mas acabou sendo? E aí, né, eu fui à igreja, primeira coisa que eu fiz, ao que eu saí de lá, eu fui à igreja. Tentei ligar para minha mãe, não consegui falar com ela. Tentei falar com o meu tio, não consegui falar. Tentei falar com o Ronan, meu noivo, não consegui falar. Foi fazer uma ligação para Deus. Aí eu fui fazer uma ligação para Deus, fui para a igreja. E chorei muito, falei, oh, meu Deus, me conduz. Se essa é a vontade do Senhor para minha vida, então que o Senhor me faça aceitar essa proposta e assumir. Se não é a vontade do Senhor para minha vida, então que o Senhor me desvie desse caminho. E assim foi. E aí eu consegui falar com meu tio. Depois que você saiu da igreja? Com o Luiz. E ele falou comigo, não, eu sei, você tem que ir mesmo. E pronto. E aí foi, as coisas foram caminhando, não sei, eu não sei explicar. Bom, na verdade a gente acompanhou esse processo, sabemos que você foi eleita, obviamente, com a maioria, e você hoje, como prefeita de Santana de Pirapama, passou-se praticamente 2 anos e meio, você tem apenas mais, mais 1 ano e meio para completar o seu mandato de prefeita. Nesses 2 anos e meio, o que você avalia que mudou? Porque o Brasil mudou muitas coisas, né? Mas o que você acha que pesou mais nesses últimos 2 anos e meio, não só para você, prefeita, mas para todos os prefeitos que a gente tem acompanhado, se comparado ao período em que você era chefe de gabinete do ex-prefeito Albertinho? O que mais pesa hoje? Tudo. Tudo pesa hoje, Mário. Porque o município continua o mesmo tamanho. O mesmo tamanho, né? O município, mas os problemas aumentaram, as pessoas aumentaram. Os problemas cresceram porque hoje o fundo de participação ele reduziu. A defasagem, me corrija se eu estiver errado, pelo que a gente tem visto no registro, em termos de comparativo a de 2 anos atrás, em termos de 30% que vocês, prefeitos, perderam. Né? E isso significa o quê? Significa uma diminuição na arrecadação do município do FPM e significa, logicamente, menos dinheiro para você investir. Como é que você está conseguindo administrar um município tão imenso, com tão pouco? E para daqui a pouco a gente encerrar o programa, nós vamos falar da festa do trabalhador. E com esse sacrifício enorme, você conseguir ainda fazer a alegria do povo numa festa do trabalhador. O que te inspira a aguentar tanta carga nas suas costas, Kênia? A confiança do povo. E mesmo assim não estou satisfeita, porque eu gostaria de fazer muito por Santana de Pirapama, né? Para as pessoas que mais precisam. Tentar melhorar muita coisa. Infelizmente, eu não consigo fazer o que eu gostaria de que fosse feito. O governo não libera mais do que liberava antes? Não, Pirapama sobrevive de FPM. A gente vai atrás, Mara. Eu lembro, quando o Albertinho era prefeito, ele falava que quando chegava em Brasília, era como se fosse os prefeitos ficassem com os pires na mão pedindo. E olha que na época dele, do primeiro mandato, ele teve a sorte de ser o primeiro governo do Lula. Que era a época do Lula, foi a época de ouro, vamos dizer assim. E o primeiro mandato de Aécio Neves também, como governador do estado. Então foi um período muito bom, que foi despencado, na verdade, muitas verbas, muito recursos, porque ambos os dois estavam com vontade de fazer e fazer sucessores, no próximo mandato. Então foi uma época muito boa. Agora, nós que pegamos essa gestão de 2013, a gente costuma falar que deu uma administração pública, ela deu um giro assim, de uns 360 graus, assim, de uma vez, onde todas as dificuldades se despencaram em cima dos municípios. O governo acha que o município ele é obrigado a arcar com tudo, a dar conta de tudo, enquanto nós, por exemplo, lá de Santana de Pirapama, sobrevivemos só do FPM, não tem uma indústria, não tem uma fábrica, não tem nada. Por que não traz uma fábrica e indústria para Pirapama? Porque não é simples assim. Lá, Pirapama é uma cidade fim, é uma cidade onde
você vai a Santana de Pirapama, você não passa por Santana de Pirapama. Né? Nós já buscamos, já fomos atrás, mas não, a gente não consegue. Né? Eu tenho, assim, sei que para muita gente eu não estou fazendo basicamente nada. Mas nós que estamos ali sabemos o tamanho do sacrifício que a gente está fazendo para manter o básico e tentar buscar alguma melhoria para a cidade. Inclusive a questão, Kênia, das tradições, porque a Festa do Trabalhador de Santana de Pirapama, que eu gostaria de abordar com você agora, que é tradicional no dia 1º de maio, e ela começou lá a se tornar grandiosa mesmo, e eu acompanhei isso há 10 anos atrás, quer dizer, desde o governo do Albertinho Tameirão, que ela tomou essa vultuosidade de uma das maiores festas do interior mineiro, o seu sacrifício em conseguir manter, porque o povo te exige isso também, pelo que eu vejo, manter a tradição em alto nível. E agora, com essa novidade extraordinária, você está conseguindo, com as amizades que você tem e com esse Deus que você carrega no seu coração, você está conseguindo levar um dos maiores shows do Brasil, que eu posso considerar até como artista, que é os vencedores do The Voice Brasil. Como é que foi isso, Kênia? Mano, você conseguiu levar um show por 1/4 do preço do valor? Foi muito engraçado, sabe? Eu acho até que a produtora deles, ela vai vir, né, no dia 1º, acho que ela não me conhece, só por telefone, acho que a pessoa assim, nossa, eu tenho que Como é que é o nome da dupla? Danilo Reis e Rafael. Danilo Reis e Rafael, os grandes vencedores do The Voice Brasil, dia 1º em Santana de Pirapama. Olha a grandiosidade do evento, vamos lá. Eu conheci porque eu acompanhei o The Voice alguns dias da semana que eu podia, eu acompanhava. E torci por eles o tempo inteiro, porque acho que... Teve já esse sentimento de torcer por eles? Torci, porque eu vendo o programa, eu fiquei encantada com a voz deles e com a sintonia que eles têm um com o outro. Sim, que é muito grande. E quando veio a Festa do Trabalhador, na verdade, que eu tinha planejado em levar a Santana de Pirapama seria o show de Eduardo Costa. Mas quando eu fui ver o preço, né, o show estava muito caro. O município não tem condições de arcar, porque apesar de todo mundo achar que a Festa do Trabalhador ela é uma festa que vem recurso, vem verba específica para ela, não vem, é recurso próprio, é com recurso próprio. Eu falei, eu não posso ter a irresponsabilidade de trazer um show caro desse, até mesmo porque a gente não tem realmente recurso financeiro, então eu vou buscar outra solução. Aí teve pessoas que falaram comigo, traz Edson Hudson, trazer aquele, outro. E foi quer dizer, no final das contas você conseguiu, porque nós já estamos terminando nossa segunda parte do programa, você conseguiu essa magia, que isso é uma outra história que a gente vai contar em um outro momento, porque é extraordinário. Você conseguiu, pelo que eu sei, não precisa falar em valores aqui, eu sei que pelo valor que eles cobram hoje, eu sei que você conseguiu por 1/4 do valor e ainda parcelado. Que magia é essa, Kênia? A sua fé? Eu acredito que seja minha fé, Mara, e acima disso foi o que eu ouvi da própria produtora deles, né, que ela estaria ajudando a levar o show por esse preço que nós conseguimos e dessa forma de pagamento, que não é uma coisa que é comum fazer, pela minha sinceridade e a responsabilidade, porque ela estava vendo que eu queria muito fazer a festa, uma festa boa, mas que o município não estava com recurso. E ela aderiu? Financeiro. E ela aderiu, falou, olha, prefeito, eu vou te ajudar, com uma condição, você vai conseguir mais 2 prefeitos amigos seus. E com certeza vai conseguir. Para levar o show dos meninos lá. Claro. E assim foi feito, e graças a Deus vai estar lá, Danilo Reis e Rafael. Eu quero que você olhe para aquela câmera ali, Kênia, eu quero que você faça o convite para todas 7 Lagoas, que com muito carinho vocês falam que faz parte da Grande Pirapama. Então, deixa o convite, que nós sabemos que hoje existe mais ou menos 25 mil pessoas em 7 Lagoas que veio de Santana de Pirapama. Então você é prefeita deles também, convide eles e todos os 7 Lagoas. É com você, Kênia. Bom, Marão, eu gostaria de convidar a todos os pirapamenses ausentes, né, que não moram em Santana de Pirapama, mas moram em 7 Lagoas, que faz parte da Grande Santana de Pirapama. Gostaria de convidar vocês e todos os 7 lagoanos que vão prestigiar conosco a Festa do Trabalhador. Eu deixo aqui o meu convite, o meu pedido e o agradecimento desde já daqueles que sempre nos acompanharam, sempre estiveram lá presente.
E gostaria de convidar mesmo para essa festa maravilhosa, uma festa que é para o povo, para os trabalhadores, para o povo de Santana de Pirapama e para todos vocês que fazem parte indiretamente e diretamente da nossa cidade. Então gostaria de convidar, a nossa programação começa no dia 30, com o show do Theo Oliveira, que é de Santana de Pirapama. No dia 1º teremos a missa às 10 horas da manhã no Santuário com o Padre Claudiano, e logo após a missa teremos um culto evangélico com o pastor Marcos, e meio-dia está marcado para iniciar o desfile. Grande desfile no qual vou estar presente apresentando, né? Com muito prazer. Isso aí, como sempre foi, né? Como sempre foi, há 10 anos, né? Já há 10 anos, claro. Sempre lá com o Albertinho, né? Albertinho também. E agora com a nossa querida Kênia, acredito que ele vai estar lá também. E ele também sempre presente, eu sempre presente com ele sempre presente comigo. Certo, com Estamos certeza. Aí. E terá esse desfile a partir das 13 horas e logo após o desfile teremos o grandioso show com Danilo Reis e Rafael. E também teremos a apresentação da nossa querida Babalu, né, Mara? Babalu, da Rádio Muzirama. Grande Babalu, um abraço para você. Olha, Kênia, eu gostaria de agradecer aqui a você pelo seu carinho, da sua presença. Você que representa essa cidade, que me acolheu, né, há 11 anos atrás. E a gente tem o prazer de dizer que é filho também de Santana de Pirapama, porque eu sou cidadão honorário daquela cidade. Agradecer aí, em nome de Santiago, em nome de toda a diretoria da TV Sete Lagoas, pela sua presença, e dizer que com certeza nós estaremos lá, o Jornal Primeira Linha vai estar lá, a TV Sete Lagoas vai estar lá também presente nessa grande festa, e dizer que você é uma vencedora, porque para poder administrar hoje uma cidade tão grande, que cabe em 3 Sete Lagoas, 12 Capim Branco, para vocês terem ideia do tamanho do município, e com o mesmo recurso que recebe as cidades, por exemplo, como Fortuna de Minas, como Cachoeira da Prata, que cabem em várias cidades lá dentro também. Você também está conseguindo manter, com as dificuldades que a gente conhece, manter essa grande cidade. Muito obrigado, Kênia, pelo seu carinho. Eu acho que o nosso telespectador pôde conhecer um pouco mais da sua história, dessa pessoa carinhosa, dessa pessoa cristã, dessa pessoa que a gente sabe que tem um Deus no coração, porque afinal de contas, olha só, esse Deus maravilhoso é tão grande que ela vai levar no dia 1º, e eu estarei lá apresentando, né? Dia 1º de maio, não é isso? Danilo Reis e Rafael, na grande festa do trabalhador. E como você disse, na grande fé, né, teremos o terceiro trilhão do trabalhador também, no sábado, a partir das 10 horas da manhã, o show com meu amigo, nosso amigo de Santana de Pirapama, que sempre está presente, Armando Lopes. Armando Lopes. Dentre outras pérolas Henrique, da cidade. Né? Claro. Isso, Armando Lopes Henrique. E também as outras pérolas da cidade, que é o ABC do Forró, que é de lá. Tem o Vitinho também e o Vinícius. E no dia 3, Maran, nós temos esse ano a grandiosa missa sertaneja com Padre Gilson. Padre Gilson, com certeza. Olha, a gente aguarda vocês. Muito obrigado a você. Sua despedida, Kênia. Muito obrigada, Maran. Muito obrigada ao Santiago. E agradeço você por ter me chamado para essa entrevista. E muito obrigada a todos os telespectadores. E aguardo vocês lá. É isso aí. Fique com Deus até o próximo programa, porque graças a Ele a vida continua.